Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu, então, vou retomar a aula 1, né, os slides da aula 1, que ficaram faltando, e na sequência a gente passa para o assunto da aula de hoje. Eu tive um probleminha com a gravação da aula passada e acabei tendo que regravar a minha aula, né, e postei ontem lá na. Aliás, eu tive até que postar no YouTube, porque eu fiquei com medo também se eu postasse pelo Classroom, né? Como no Classroom o arquivo fica no Drive, eu fiquei com medo de quem não está no Classroom não conseguir acessar a aula. Então, eu botei no YouTube aberto, para que não tenha problemas de todo mundo poder acessar, mas só fiz isso porque não tinha imagem de vocês, né? Com a imagem de vocês, eu só posso postar dentro do Drive. Espero que hoje tudo funcione, o áudio funcione, e eu não precise regravar a aula, né? Aí, nesse caso, eu vou colocar no Drive, e se tiver dificuldade de alguém acessar, eu subo o vídeo para o YouTube, coloco no link privado, e só quem tem o link consegue acessar, né? Mas, enfim, vamos lá. Estou compartilhando, então, minha tela. Bom, chegou aí para todo mundo? Sim. Chegou? Então, vamos lá. A gente tinha parado na parte que eu comecei a falar de árvore geradora. Deixa eu ver se eu comecei a falar, então, em árvore geradora. E aí, só retomando esse pedacinho final aí, para a gente poder avançar. Então, a árvore geradora é um subconjunto das nossas arestas dentro do nosso grafo. A gente tem um grafo, nesse exemplo aqui, um grafo completo, em que nós vamos pegar um subconjunto de arestas de tal forma que esse grafo ele se mantenha conexo, né? Ou seja, eu tenha como sair de qualquer nó e chegar em qualquer nó atravessando um conjunto de arestas, mas sem ciclos. Em outras palavras, eu vou selecionar um subconjunto de arestas dentro do meu grafo, de tal forma que essas arestas formem uma árvore. Então, para esse meu grafo aqui, eu teria 16 possíveis combinações de árvores geradoras. Todas elas igualmente, quer dizer, todas elas árvores geradoras, né? Então, são 16 configurações diferentes de vértices e de arestas, quer dizer, na verdade, os vértices são sempre os mesmos, né? Mas 16 configurações diferentes de arestas dentro desse subconjunto que me dão uma árvore geradora. Bom, a gente primeiro vai ver como descobrir quantas árvores geradoras um determinado grafo tem, né? Então, a gente vai usar isso para grafos completos. Então, no caso de um grafo completo, ele sendo simétrico, como esse aqui, quer dizer, as arestas não têm direções associadas a ela, então, sendo simétrico e completo, o número de árvores geradoras vai ser dado por número de nós, dentro do meu conjunto, elevado a número de nós menos 2. Então, no nosso exemplo aqui, ele atende a esse requisito, é um grafo completo e simétrico, então eu tenho 4 nós, o número de árvores geradoras é 4 elevado a 4 menos 2, ou seja, 4 ao quadrado, 16 árvores geradoras. Se eu tenho um grafo que é completo, mas direcionado, então o número de árvores geradoras é dado pelo determinante do B0 pelo B transposto, onde B0 é aquela matriz de incidência no arco que nós vimos no início da aula passada, como forma de representar o nosso grafo, só que eliminando uma linha qualquer do nosso grafo. Então, nesse exemplo aqui, eu poderia, sei lá, eliminar
a última linha. Então, esse passa a ser o B0, esse conjunto dessa matriz com uma linha a menos. Então, vou fazer ele pelo transposto, e o determinante desse camarada aí vai me dar o número de o número de árvores geradoras que eu teria, no caso de um grafo simétrico, no caso de um grafo completo e direcionado. Então, aqui é o caso de um grafo completo e direcionado. Eu tenho a representação dela naquele esquema de matriz incidência no arco. Eu tenho 3 nós e eu tenho 6 arestas. Então, quando um nó é origem, ele aparece com valor 1 na matriz. Quando um nó é destino, ele aparece com -2. Se ele não é nem origem nem destino, a gente coloca o valor 0. Então, assim é que a gente faz a matriz de incidência no arco. Eu posso eliminar uma linha qualquer dessa minha matriz. Então, isso seria o meu B0. Então, por exemplo, o meu B0 poderia ser formado por essas 2 linhas aqui. Eu vou fazer ele vezes o transposto. Deu essa matriz aqui. Calculo o determinante. 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes -2 dá -4. Então, 16 menos 4 positivo, 12. Eu teria 12 árvores geradoras possíveis, né, dentro desse meu grafo completo e direcionado. Então, seriam as 2 formas da gente calcular o número total de árvores geradoras. Bom, mas muitas vezes a gente não está interessado em saber quantas árvores geradoras são, mas sim quais árvores geradoras que nós temos e, principalmente, qual delas é de maior interesse para a gente. A gente vai, muitas vezes, associar custos a essas arestas, de tal forma que a gente, muitas vezes, está interessado numa árvore geradora cujos custos sejam os menores possíveis, né? Quer dizer, cujos valores associados a essas arestas que formam a árvore sejam as menores possíveis. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho esse grafo aqui, né? Um grafo formado aí por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, e aí algumas arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arestas. Cada uma dessas arestas tem um peso, ou um custo, ou um valor associado a essas arestas. Então, muitas vezes eu estou interessado em, dado esse grafo aqui, descobrir minha árvore geradora de tal forma que eu tenha o menor valor associado a essa árvore geradora, o menor custo, por exemplo, associado. Para que isso aqui serve? Vamos supor que eu seja isso aqui seja o mapa das cidades do meu estado, e essas aqui são todas estradas de chão. E aí eu vou fazer uma promessa de campanha, que, por incrível que pareça, um político resolveu cumprir, que é o seguinte: eu vou poder sair de qualquer cidade do meu estado e viajar para qualquer cidade do meu estado, passando sempre por uma rodovia asfaltada, né? Então, eu quero conectar, no final das contas, todas essas cidades através de asfalto. Poderia ser asfalto, poderia ser energia elétrica, fibra ótica, enfim. Então, quero conectar todo mundo. Só que eu quero fazer isso com o menor custo possível, né, para poder... aí é um político que cumpriu a promessa, ainda quer economizar dinheiro, aí o cara não é político, né, mas enfim. Mas eu quero fazer isso, né, fazer com o menor custo possível. Então, qual seria a minha alternativa? Seria tentar aplicar uma árvore geradora dentro desse grafo, de tal forma que eu ligue todo mundo e observando uma restrição de que o somatório dos meus custos associados a essas conexões seja o menor possível. Então, eu tenho 2 algoritmos possíveis para fazer essa conexão, para encontrar essa árvore geradora que a gente chama de mínima. Um seria o algoritmo de Kruskal e o outro o algoritmo de Prim. Eu vou apresentar o algoritmo aqui de maneira, talvez com um exemplo, né, já mostrando como fazer, e depois eu volto para o código que eu acabei pulando aqui, né?
Então, aqui eu já expliquei, né, o que é uma árvore geradora mínima. Assim, sendo uma árvore, a gente tem que sempre ter cuidado de não ter ciclos. Se ela tiver ciclos, ela não é uma árvore. Então, a gente vai começar por esse algoritmo de Kruskal, e ele funciona da seguinte forma. A gente ordena as nossas arestas pelo custo associado a elas. Então, a gente vai colocar em ordem crescente. Então, eu vou ordenar as minhas arestas em ordem crescente de pesos. É a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou iniciar a minha solução parcial, ou a minha solução que vai me dar a solução final das arestas que vão compor a minha árvore geradora mínima, que vão ser selecionadas para formar a minha árvore, eu vou começar com um conjunto vazio. Então, seria esse T aqui. Então, o T no início vai estar vazio, minha solução parcial não tem ninguém, eu ordeno as minhas arestas em ordem crescente de pesos. Então, fiz isso aqui, ordenei em ordem crescente de pesos. O que eu vou fazer? Eu vou incluir aquela de menor custo, aquela aresta de menor peso, no meu conjunto solução. Eu vou tomar essa aresta e vou incluir no meu conjunto solução. Enquanto a gente tiver o nosso total de nós, né, menor que n-1, e o nosso conjunto de arestas, ainda tiver arestas que eu puder inserir no meu conjunto, eu vou ficar num loop, sempre pegando a aresta de menor custo, por exemplo, a aresta que segue na sequência seria o EF, e eu vou inserir na minha solução se a inserção dessa aresta não me levar à ocorrência de ciclo. Então, no caso aqui, o primeiro cara que foi inserido é BC, eu não preciso me preocupar com ciclo, porque estava vazio o conjunto, é claro que não vai formar ciclo. No segundo caso, também, bom, a gente pode verificar porque poderia ser uma aresta aqui que está ligando o B com o C aqui também, né? Poderia ter uma segunda aresta aqui. Ou, eventualmente, uma aresta que liga o B ao próprio B, ou o B ao C. Então, a gente, a partir daqui, a partir do segundo, tem que verificar se forma-se um ciclo. No nosso exemplo aqui não vai formar ciclo, né? Eu vou inserir o EF, não tem ciclo formado. Então, inserir aqui o EF na minha solução parcial. Bom, na sequência, AB. Também, ao inserir a aresta AB, eu não formo ciclos. Então, vou inserir o AB. Se eu for inserir o BF, também não forma ciclos. Então, inserir o BF na minha solução. Se eu for inserir o CF, eu formo um ciclo no meu grafo. Eu teria como sair do B e voltar ao B. Ou teria como sair do A por um caminho e voltar por outro caminho. Então, eu teria um ciclo aqui. Eu não posso inserir esse nó. Então, eu só insiro na minha solução nós que não me levem a ciclos. A mesma coisa vai acontecer aqui com a F. Se eu for passar para o próximo, né, a F, eu tenho um ciclo também. Então, eu não insiro esse camarada, porque senão eu teria um ciclo aqui. Saio do A e volto para o A. Formou ciclo. Não posso inserir a F. Passo para o próximo. DF, aqui já está, né? Não forma ciclo. E aqui, nesse momento, se a gente for ver, todos os nós foram conectados. Então, a gente já tem uma árvore geradora mínima com custo associado de 3, 5, 6, 10, 15. Então, seria uma árvore geradora com custo 15, que seria a minha árvore geradora mínima. Só para voltar aqui, né, no nosso algoritmo, então, ter aquela solução nossa parcial, eu vou ordenar as arestas em ordem crescente de pesos, esse vai ser meu conjunto A de arestas. Então, enquanto o número de elementos que eu inseri no T for menor que n-1 e ainda tiverem arestas que puderem ser inseridas, eu vou pegar a aresta de menor peso nesse conjunto e verifico, isso aqui vai ser o Ezinho, e verifico se, ao incluir esse cara no meu conjunto solução, se eu formo ou não ciclos. Se eu não formar ciclos, eu insiro, propriamente dito, né? Primeiro eu verifico, depois eu insiro, caso não forme ciclos, e tiro aquela aresta do meu conjunto A.
Eu vou fazer isso enquanto t for menor que n menos 1, ou enquanto ainda existirem arestas. Se eu sair desse loop porque esgotaram-se as arestas, mas eu não tenho como conectar todos os meus nós, tem alguém ainda faltando ser conectado, então, nesse caso, né, se o t, né, se eu sair porque t continua, eu saí com t continuando menor que n menos 1, em outras palavras, eu saí porque acabaram as arestas, e não porque está todo mundo conectado, então, nesse caso, faltou alguém ser conectado, o G é desconexo. Então, não existe a árvore geradora, né, nesse caso, porque meu grafo é desconexo. Não tem como formar uma árvore. Até aqui tudo bem, gente? Ok? Bom, então, vamos em frente aqui. O segundo algoritmo é... Obrigado, Priscila. O segundo algoritmo é do mesmo espírito, para a gente fazer uma árvore geradora mínima, é o algoritmo de Prim. Eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou mostrar o algoritmo e depois a gente mostra, quer dizer, primeiro eu mostro como é que funciona o algoritmo, depois eu volto no código. No pseudocódigo, no caso, né? Bom, depois a gente volta, então, aqui. Vou pegar o mesmo exemplo anterior, exatamente o mesmo grafo, e vamos ver se ele acha uma árvore geradora mínima com valor igual ao que a gente achou anteriormente, né? Então, 3 mais 2, 5, 6, 10, 15. Vamos ver se a gente vai achar uma árvore geradora mínima com valor igual a 15. No caso do algoritmo do Prim, ele faz um esquema para a gente não ter que ficar verificando se acontece ou não ciclos. É uma abordagem um pouquinho diferente, né, para a gente achar a árvore geradora mínima. Também ele parecido com o algoritmo de Kruskal, ele usa uma abordagem também gulosa, né, no sentido que a gente sempre vai optando pelas arestas de menor peso associado, né? Só que ele faz isso sem precisar verificar ciclo, porque ele vai dividir o meu grafo em dois subconjuntos. É um subconjunto dos caras que já estão na nossa solução parcial e um subconjunto daqueles caras que ainda precisam ser inseridos na minha solução. Quer dizer, um dos caras que já estão conectados, já são conexos, né, já tem uma aresta que o liga a algum outro nó, e um conjunto dos que ainda precisam ser conectados. Então, eu começo o algoritmo de Prim escolhendo um nó qualquer aqui do meu grafo. Qual é a premissa dele? Ora, eu posso começar com qualquer um, porque no final das contas, se é uma árvore geradora, todo nó vai precisar estar no meu conjunto solução. Então, tanto faz se eu começo pelo A, pelo B, pelo C, pelo D, pelo E ou pelo F. Ele vai precisar estar na minha solução. Vamos supor que eu comece pelo A. Eu escolhi aqui o A como nó inicial. O que eu vou analisar? Bom, eu vou ter dois subconjuntos aqui. Um subconjunto, aqui não dá para escrever porque eu não botei no modo apresentação, senão eu não consigo ver se vocês estão se manifestando aqui no chat, né? Bom, mas paciência. Então, são dois conjuntos, né? Um conjunto com A, de um primeiro lado, e o B, C, D, E e F do outro lado. Então, o A já está na minha solução. Eu vou fazer sempre o seguinte, eu vou procurar uma aresta que conecte alguém do meu, que já está na minha solução, com alguém que não esteja, e que seja a aresta de menor custo, ligando alguém que esteja na minha solução com alguém que não esteja. Então, se eu comecei com A, eu tenho uma aresta que liga o A. Alguém falou aí, gente? Foi sem querer? Não peguei quem foi que tinha falado. Bom. Acho que foi. Foi sem querer? Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo, então, a gente tem dois conjuntos, né? O conjunto de quem está e quem não está. Eu vou ver a aresta que liga alguém que esteja com alguém que não esteja no meu conjunto de solução,
onde esse cara é o de menor peso. Então, eu tenho a aresta AB com custo 3, o AF com custo 5 e o AE com custo 6. A aresta que liga alguém que está na solução com alguém que não está na solução de menor custo seria essa aresta AB. No caso do C e D, a gente pode imaginar que o custo é infinito. Aí eu coloquei aqui um esboço, né? Então, aqui o A, no meu conjunto solução, B, C, D, E e F no meu conjunto que ainda não está na solução. Então, o menor custo, a menor aresta que liga o B com alguém que esteja no conjunto já de solução, seria a aresta que sai do A com custo 3. No caso do C, não tem aresta nenhuma, então a gente vai dizer que o custo é infinito. No caso do D, não tem aresta nenhuma, custo infinito. No caso do E, tem aquela aresta com A com custo 6, e no caso do F, tem aquela aresta também com A com custo 5. Dessas três, a menor é essa com B, eu ligo, né, o A ao B, o B passa ao meu conjunto solução. B passando ao conjunto solução, agora nós temos AB em um conjunto, C, D, E e F no outro conjunto. Com a entrada do B, eu já consigo reduzir esse custo do C de infinito para 1, colocando B como aresta que conecta um conjunto ao outro, né? O conjunto dos que estão na solução com os que não estão na solução. E no caso do F, eu reduzo esse custo de 5 para 4, trocando aqui a aresta do A, que tem custo 5, para a aresta do B, com custo 4. De todas essas arestas, né, no caso D, continua infinito. De todas essas arestas, a de menor custo é essa aqui, 1, seria a aresta BC. Então, vou incluir o C na minha solução, tiro ele do conjunto de vértices restante e passo para a minha solução. E vou analisar se com a entrada do C eu consigo reduzir esses custos aqui. No caso do D, vai de infinito para 6. No caso do E, se mantém, porque o C não tem ligação com o E. E no caso do F, fica igual, empata. Quando empata, a gente pode optar ou por deixar o que já estava lá, ou por trocar, que tanto faz, né? Não quer. Mas o ponto é que, colocando o C na jogada, a aresta de menor custo vai ser ou essa aqui, né, BF, ou CF, se vocês preferirem trocar. Tanto faz. Né? Então, essa de menor custo, custo 4. Aí, novamente, na minha solução parcial vão estar A, B, C e F, faltando ligar o D e o E. Com a entrada do F, eu reduzo o custo para o E, que era de 6, passa a ser de 2, usando F, essa aresta é F. E no caso do D, eu consigo reduzir de 6 para 5, usando essa aresta DF. Então, eu reduzo esses dois custos aqui. Dos dois, o menor é o E, coloco o E no meu conjunto de solução. Com a entrada do E no meu conjunto de solução, só o D fica no conjunto dos que ainda precisam ser conectados. Mas a entrada do E não reduz o custo. Meu custo aqui era 5, com essa aresta DF, com a entrada do E eu não consigo reduzir. A aresta DE tem custo 8. Então, nesse caso, a gente vai optar por colocar essa aresta DF. Eu tenho a minha árvore geradora com custo igualzinho ao anterior. Com custo igual a 15. Pessoal, todo mundo pegou aí, entendeu os dois algoritmos? Professor, eu tive uma dúvida nesse algoritmo do Prim aí. Tá, pode falar. Na verdade, foram duas, né? Esse infinito, quando eu vou passar isso para código, como é que ficaria o infinito em linguagem? Acho que eu nunca mexi com isso. Marcelo? Você tem uma constante no C, que eu não sei se eu sempre troco, não sei se é int max ou max int. Eu sempre troco as duas. Deixa eu procurar aqui. A vantagem, às vezes, da gente estar
tá em casa, que a gente pode procurar aqui no Google, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma biblioteca chamada limites.h, em que você tem Intmax, né? Eu sempre inverto. Então, Intmax, que vai dar, que é essa constante que dá o valor. Intmax é uma... Tudo em maiúsculo, tá? É o nome dessa constante. Ela vale o maior valor que a gente pode representar como inteiro na linguagem... Vou colocar aqui no chat, tá? Ok. Então, Intmax. É só colocar esse include limites.h, e aí você diz que toda vez que tiver infinito, você usa essa intmax, que é esse maior valor aí que um inteiro pode assumir na linguagem C. Então, um valor aí vai depender da arquitetura. Mas e a outra dúvida? A outra é com relação na passagem que você pegou, né, o A para um conjunto de vértices, depois o B e depois o C. Só que aí, quando você pegou o C, você fez a ligação, você pegou a aresta de B com F. Então, quando eu faço a iteração, eu tenho que arrumar todas as distâncias anteriores já, né? Não, o que vai acontecer é o seguinte, deixa eu voltar aqui no algoritmo em si, que eu não mostrei o algoritmo, né? Então, vamos lá, a gente vai começar com o conjunto que seria a solução, seria esse nó inicial do grafo. Você pode escolher um nó qualquer, né, já que todos eles, como eu falei, vão ter que estar na solução. E o ET é um conjunto vazio, é onde vai estar a sua solução da sua árvore geradora, seu conjunto de arestas, né? No início aqui, vazio. Né? Eu tinha que ter colocado um vazio aqui, eu botei um zero, mas enfim, vazio. Então, como você já inseriu um nó, né, você já vai fazer até total de nós menos 1. Então, de 1 a total de nós menos 1, você vai encontrar a menor aresta, né, a aresta de menor peso, que conecta a origem V nesse conjunto solução parcial VT e a origem destino U no que sobra, que seria seu conjunto total, excluindo aquilo que está na sua solução, V menos VT. A diferença desses dois conjuntos. Essa aresta vai ser inserida no seu conjunto solução e aquele vértice destino vai ser inserido no seu conjunto de nós, né, que são conectados. Você vai fazer isso para todas as iterações. Você não precisa se preocupar com círculos, porque você não está analisando arestas que ligam elementos que estão dentro do seu conjunto VT. Você só está analisando arestas que ligam VT ao conjunto V menos VT. E aí, por isso, a gente não precisa ficar olhando o ciclo. Bom, aí você falou, né? Como é que começa? Começou com A lá na sua solução. Aí a menor aresta é essa AB. Conectei o B. Então, do B, né, com A e B, para o resto, a gente tem uma aresta com custo 1, uma aresta com custo 4, uma aresta com custo 5, uma aresta com custo 6. Então, a menor aresta seria essa 1. Eu fiz dessa forma aqui para a gente não precisar ficar analisando toda hora quem é a menor aresta. Tá? Mas se vocês quiserem ficar seguindo o algoritmo mais ao pé da letra, né? Agora eu tenho um conjunto ABC. Então, qual é a menor aresta que liga ABC com alguém DEF? Eu tenho uma aresta de custo 6, tenho uma aresta de custo 4, aresta de custo 4, custo 5, custo 6. Então, é uma dessas aqui de custo 4. Posso escolher qualquer uma, porque elas empataram. Coloquei BF. Entendeu? Aí, aqui, quem liga A, B, C, F ao D e E com menor custo? Eu tenho uma aresta com custo 2, com custo 6, custo 2, custo 5, custo 6. Então, a menor é essa de custo 2. Coloquei o E. Falta ligar o D. Então, qual é a menor aresta que liga esse conjunto ao D? Tem uma aresta com custo 6, custo 5, custo 8. Ora, a aresta de menor custo é 5. Eu só fiz assim dessa forma para a gente não precisar ficar analisando
toda hora, né, verificando esse custo aqui da aresta A com E toda hora, por exemplo, né? Mas se vocês quiserem verificar aresta por aresta toda hora, não tem problema. Não, ficou Aí, claro. gente, eu gostaria... Ficou agora? Ficou claro. Obrigado, professor. Nada. Rodrigo e Priscila, né, que não estão entendendo como colocar isso aí, entenderam o algoritmo, mas não sabem como passar para código. Essa dificuldade é natural de quem não tem a vivência de fazer código, de programar. E é justamente isso que eu quero que vocês façam, que vocês coloquem a mão na massa, que quebrem a cabeça. Por isso que eu estou dando aí um tempinho, né, pelo menos uma semana para vocês programarem, para vocês poderem ir desenvolvendo, né, de começar a olhar um algoritmo e depois ver como coloca aquilo lá em termos de código. A gente vai continuar com essa dificuldade enquanto a gente não treinar. Então, eu quero que vocês treinem para vocês poderem, ao ler um algoritmo, já saber, eu já tenho uma ideia de como programar. É claro que não estão todos os detalhes mostrados aqui, né? Eu coloquei algumas dificuldadezinhas a mais, né? Porque esse algoritmo aqui, por incrível que pareça, depois vocês tentarem quebrar um pouco a cabeça, vocês vão ver que ele é bem fácil, ou pelo menos quando vocês estiverem mais avançados, né, vocês vão olhar para isso e vão falar, não, realmente era um algoritmo fácil. Talvez agora, de primeira, não seja tão trivial assim, mas em algum momento eu espero que vocês olhem para ele e achem fácil. Mas eu gostaria que vocês exercitassem, né? Porque senão fica só na teoria, né, e vocês não colocam a mão na massa no programa, fica uma coisa muito abstrata, né? Eu quero que vocês tenham essa noção das coisas mais concretas. E, geralmente, esses algoritmos aqui, só para vocês terem uma noção, eu costumo passar lá na disciplina de Introdução à Engenharia Computacional para os garotos programarem, alunos aí do segundo período do curso, que têm pouca experiência em programação. Então, são algoritmos que realmente dá para fazer, acreditem que não são complicados, né? O que eu coloquei de um pouquinho mais de dificuldade, entre aspas, assim, é vocês lerem o grafo do arquivo, né, que vocês vão usar isso aí para o trabalho que eu vou passar. Então, já adiantando o trabalho, um pedacinho do trabalho vai estar nesse exercício aí que eu pedi para vocês entregarem até o dia 7. Tá? Mas tentem quebrar a cabeça aí. Eu acho que é até bom para vocês estudarem para a prova do Ciro, né? Fazerem esses exercícios. Ok, gente? Professor, pode fazer uma pergunta também? Claro, fica à vontade. Para o código, a declaração como eu posso dizer, a declaração do grafo, ele poderia ser feito de forma matricial ou não? Eu preferi que vocês tentassem fazer a programação usando já ponteiros, mas, né, usando listas de listas, mas se vocês tiverem dificuldade nesse primeiro trabalho, eu não coloquei nenhuma restrição. No trabalho que eu vou pedir para que vocês entreguem, que esse vai ser em dupla, eu já pedi para vocês fazerem como lista de lista. Eu vou ver se eu termino o enunciado para mandar logo para vocês. Vai ser baseado no assunto das aulas dessa semana. Então, nesse em particular, eu vou pedir que seja com lista de lista, mas nesse exercício, se vocês quiserem fazer com matriz, também não tem problema, não. Vocês, nesse momento, se sentirem mais à vontade fazendo com matriz, tranquilo. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Entendi, obrigado. Bom, não havendo dúvidas, deixa eu passar, então, para a aula que seria de hoje, né? A gente está um pouquinho... Deixa eu botar aqui para apresentar o outro slide. Engraçado, ele não está aparecendo aqui na minha lista. Deixa eu abrir o slide de novo. Acho que não... Agora ele foi.
Chegou aí para vocês, gente? Sim, chegou. Sim, para mim. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje... É todo mundo, né? Então, obrigado. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de caminho mínimo, mas, diferentemente do que a gente abordou dos gráficos da aula passada, o caminho mínimo que a gente vai tratar aqui na aula de hoje está associado a custos, ou nas arestas. Na aula anterior, a gente falou de caminho mínimo entre dois vértices, sendo o menor conjunto de arestas que a gente tem que percorrer para sair de um vértice e chegar no outro. Nessa aula, a gente vai definir o caminho mínimo, né, como o caminho de menor peso entre dois vértices. Então, a gente tem agora um grafo, onde a gente tem um conjunto de nós, o conjunto de arestas, e um conjunto de pesos, onde eu tenho um peso associado a cada aresta do meu grafo. Então, dado esse grafo, eu quero encontrar o caminho de menor peso entre dois vértices. Um vértice de origem e um vértice de destino. Se a gente quiser, a gente pode generalizar e tratar o menor caminho entre um nó de origem e todos os demais nós do meu grafo. Ou entre todos os pares de vértices do meu grafo. Então, eu posso encontrar o menor caminho de todo mundo para todo mundo, em outras palavras. A gente vai ver 3 algoritmos aqui. É o algoritmo de Dijkstra, ou Dijkstra, mas, segundo o Google, aqui, quando ele pronuncia em holandês, né, o Dijkstra é um holandês, né, que dizem que desenvolveu esse algoritmo enquanto ele estava num café em Amsterdã. Não é nem Dijkstra nem Dijkstra, né, a pronúncia do holandês para o nome é diferente, eu não vou ousar pronunciar, né? Talvez o Ciro, que morou lá na Holanda, fez doutorado dele lá, ele possa pronunciar de maneira correta, mas, enfim, eu não vou me arriscar. O outro algoritmo, o segundo algoritmo, é o algoritmo de Bellman-Ford, ou Bellman-Moore, né? No livro, eu acho que está como Bellman-Ford. É o mesmo algoritmo, tá? Bellman-Ford ou Bellman-Moore. A gente vai ver uma variaçãozinha dele, que o Desopo, que é um matemático francês, propôs. Na verdade, esse aqui eu sempre falo que eu vou tirar esse algoritmo e esqueço, né? Mas, enfim, está aqui, vamos mantê-lo aqui. E, por último, o algoritmo de Floyd, que a gente vai usar principalmente quando quer encontrar o menor caminho entre todos os pares de vértices. Tá? Bom, o algoritmo de Bellman-Moore, Desopo ou Bellman-Ford, ele vai ser usado quando a gente tem pesos negativos, e o algoritmo de Dijkstra, quando a gente tem pesos positivos. Tá? Então, tem essa restrição, no caso de Dijkstra, que todos os pesos têm que ser maiores do que 0, ou iguais a 0. Então, esse algoritmo, né, o primeiro, Dijkstra, é o algoritmo clássico para determinar caminhos mínimos, né, foi proposto em 59 por esse holandês, e, como eu falei, os pesos, para que ele funcione, têm que ser positivos. A gente tem 2 fases nesse algoritmo, é parecido até com o algoritmo de Bellman-Ford. É uma fase que a gente chama de iniciação e uma fase de iteração. A iniciação é a iniciação das estruturas de dados, né, das variáveis que a gente vai usar para descobrir o menor caminho, e o loop, onde a gente vai encontrar o menor caminho entre os pares. Eu vou fazer de maneira parecida com o que eu fiz no algoritmo de árvore geradora. Eu vou pular aqui o algoritmo e vou direto para o exemplo, que eu acho que é mais fácil explicar vendo o algoritmo funcionar, e depois eu vou voltando a cada passo, mostrando para vocês em que ponto eu estou do algoritmo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha esse grafo aqui, que não é planar, né? Então, aqui pode ter uma certa confusãozinha com os meus pesos associados aqui às minhas arestas, mas a aresta 4, 5 com peso 2 e a aresta 3, 7 com peso 6. Tá? O fato de não ser planar, né? Aqui não
muito jeito de eu não fazer planar, porque eu teria que puxar para cá, e aí eu poderia confundir com esse cara aqui. Enfim, então eu tentei botar os pesos aqui mais próximos aos nós, para a gente poder não se confundir. Então, dado esse grafo aqui, eu quero, por exemplo, descobrir o menor caminho do 1 para o 7. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Então, a gente começa o nosso algoritmo com uma fase de iniciação das estruturas de dados, onde eu vou ter 3 informações associadas a cada um dos nós do meu grafo. Para cada nó, eu vou associar a distância da origem para ele, no início com infinito, porque a gente ainda não tem um caminho da origem até ele, então no início a gente diz que é infinito. A gente tem um booleano que diz se eu já analisei ou não o nó. Então no início eu vou dizer que o nó não foi analisado, e um cara que diz quem é o predecessor nesse caminho, quem vem antes dele no caminho. Então no início eu vou colocar, ou vou rotular com um nó que não exista na minha estrutura, né, no meu grafo. Então, aqui não existe o nó -1, por exemplo, eu rotulo aqui com -1. Ele ser um valor qualquer aqui, o importante é que seja um valor que não exista dentro das chaves, dos identificadores do meu grafo, para que a gente possa saber que esse cara ainda não foi analisado. Então, para todo nó que não seja origem, né, para todo i que seja diferente da origem, eu vou fazer isso. Eu vou associar esses valores ali de início. Então, -1, infinito, e f para todos os meus nós. Todo mundo aqui com esses valores. A exceção vai ser o nó de origem. No caso do nó de origem, eu vou dizer que a distância dele para ele mesmo é 0. Eu vou dizer que ele já foi analisado, que eu vou começar a minha análise por ele, então eu vou marcá-lo como finalizado. E ele não tem predecessor, né? Quer dizer, se ele é um nó de origem, não tem predecessor, então posso até manter -1, para dizer, olha, na hora de eu resgatar o meu caminho, eu posso parar o meu loop, onde eu vou resgatando os nós, quando o valor for igual a -1. Tá? Então, eu posso marcar esse cara aqui, eventualmente, como -1, ou, sei lá, não tem predecessor. Tá? Um símbolo qualquer que me diga que eu terminei a minha análise. Bom, e eu vou ter uma outra variável chamada recente, que vai ser o nó que eu estou analisando no momento. É o último nó que recebeu final igual a true. Como eu estou começando pelo nó de origem, então meu recente vai ser meu nó de origem. Nesse caso aqui, recente igual a 1. Então, aqui está meu grafo original, e aqui está minha estrutura de dados setada. O que eu faço na sequência? Eu vou começar a analisar todos os nós que são adjacentes ao nó 1. Ou seja, todos os nós que possuem arestas que ligam o nó 1 a eles. Então, aqui, eu tenho uma aresta do 1 para o 2, aresta do 1 para o 4 e aresta do 1 para o 3. Então, eu vou começar a analisar esses nós. Tem uma particularidade aqui, que eu vou fazer essa análise aqui, desde que eles não tenham sido finalizados. Ou seja, desde que eles ainda não tenham sido analisados. Então, como todo mundo aqui no início não foi finalizado, eu vou analisar todos os nós adjacentes do 1, porque todos os nós adjacentes a 1 ainda não foram finalizados. Então, vou analisar esse nó 2, o nó 4 e o nó 3. E o que consiste dessa análise? Basicamente, o que consiste é verificar se eu consigo, usando aquela aresta, reduzir o custo atual de se chegar da origem até o nó. Então, em outras palavras, o custo atual para se chegar da origem ao nó 2 é infinito. O custo atual, mesma coisa para o nó 4 e para o 3. O custo atual da origem até esse nó é infinito. Então, o que eu vou querer fazer é verificar se, usando essa aresta 1, 2, se eu consigo reduzir esse custo. Ora, do 1 para o 2,
o meu custo é 1. O custo da origem ao nó 1 é 0, porque o 1 é a própria origem. Então, 0 mais 1 é igual a 1, é menor do que infinito. Em outras palavras, eu consigo reduzir esse custo de se chegar da origem até o nó 2. Mesma coisa para o nó 4. Custo atual é infinito. Para sair da origem e chegar ao nó 1, eu tenho custo 0, porque o nó 1 é a própria origem. E para ir do nó 1 ao nó 4, eu tenho custo 3. Então, 0 mais 3 dá 3, que é menor do que infinito. Eu reduzo esse custo. Mesma coisa com o nó 3. 0 mais 1 é igual a 1, que é menor do que infinito. Eu reduzo esse custo. Então, vejam que nesse caso aqui, eu reduzo os custos de todo mundo. E por ter conseguido chegar àquele nó com custo menor do que eu tinha antes, eu digo que o novo predecessor do nó passa a ser o nó 1. Então, vamos ver lá no nosso algoritmo. Então, enquanto o nó final, né, o meu nó destino, não foi marcado como finalizado, eu vou buscar todo nó que seja adjacente ao nó recente que ainda não tenha sido finalizado, verificando se eu, fazendo a distância da origem àquele nó, mais o custo da aresta, se eu consigo reduzir a distância atual para se chegar ao nó I. Se eu fizer isso, eu atualizo a distância e atualizo o predecessor. Então, eu vou fazer isso para todo nó que seja adjacente ao nó recente, do jeito que a gente fez aqui. Então, o nó 7 ainda não foi rotulado, né? Ele é o meu nó de destino. Enquanto ele não foi rotulado, eu vou analisar os nós que sejam adjacentes ao recente. Recente é 1, nós adjacentes a ele, 2, 4 e 3. Vou verificar se eu consigo reduzir esses custos aqui, fazendo custo atual de se chegar ao nó 1, da origem ao nó 1, mais custo dessa aresta. Então, 0 mais 1 é menor do que infinito. Como é menor do que infinito, eu vou atualizar o custo e vou atualizar o predecessor. Mesma coisa com 3. Custo agora é infinito. Então, 0 mais 1 é menor do que infinito. Como é menor, eu atualizo o custo, atualizo o predecessor. Mesma coisa para o 4. Atualizo o custo e o predecessor, porque eu consigo chegar ao nó 4 passando antes pelo 1, com um custo inferior ao que eu tinha. Então, feito isso, eu analisei todos os nós adjacentes ao nó recente. Terminou esse par aqui. Esse para faça. Mas eu ainda estou dentro desse loop enquanto aqui. Então, qual é o passo seguinte? Eu vou analisar o vértice com o menor valor temporário. O menor rótulo temporário. Naturalmente, com distância diferente de infinito. Então, esse cara é igual a infinito, eu não analiso, não analiso, não analiso. Esse cara tem custo 1, custo 3, custo 1. Então, o menor deles vai ser o meu novo recente. Eu posso escolher aqui, tanto faz 2 ou 3, como novo recente. Nesse caso aqui, eu escolhi o nó 2 como recente. Ao escolher o nó 2 como recente, eu marco ele como finalizado. Eu sei que eu não tenho como reduzir mais o custo de se chegar da origem ao nó 2. O menor custo da origem ao nó 2 é 1. Não tem como reduzir esse custo. Por que eu sei isso? Ora, porque todos os demais têm custo igual ou maior do que o meu. Então, se eu colocar uma aresta ligando esses caras até o nó 2, ele vai ser, né, já que os custos são todos positivos, ele vai ser ou iguais a 0, ou ele vai ser igual, ou ele vai ser maior. Ele não pode ser nunca menor. Então, nesse caso, como não tem como reduzir mais esse custo, eu marco ele como finalizado. Então, não tem mais como reduzir o custo de se chegar da origem até o nó 2. Mas eu vou continuar tentando reduzir os custos de se chegar aos outros nós,
Agora, analisando os nós que são adjacentes ao 2. Então, a pergunta é, será que eu consigo, né, no caso aqui, são adjacentes ao 2 e ainda não foram finalizados o nó 4 e o nó 6. Então, a pergunta é, eu consigo reduzir o custo da origem até o nó 4, tendo como predecessor do 4 o 2? Ora, para se chegar da origem até o 4, atualmente eu tenho um custo 3. Se eu fizer o 2, eu tenho custo 1 para chegar da origem até o 2, mais custo 1 de se chegar do 2 até o 4. Então, 1 mais 1, 2, que é menor do que 3. Sim, eu reduzo esse custo, 2 passa a ser o meu predecessor. O 6 é claro que vai reduzir, porque o custo aqui é infinito. Então, predecessor passa a ser 2, e custo passa a ser 1 mais 6, 7. 7 menor que infinito. Atualizei esse cara aqui como predecessor. Terminei de analisar todos os nós que são adjacentes ao nó recente. Eu tenho o 1, também é adjacente ao nó 2, só que ele já foi analisado, né? Então, ele não entra aqui na brincadeira. Eu analiso todos os nós adjacentes que não foram finalizados. O 1 foi finalizado, mas o 4 e o 6 não tinham sido. Então, eu analiso esses dois. Terminei de analisar esses dois. Eu saio daquele for e caio na análise seguinte. Vou pegar o vértice com menor rótulo temporário. Naturalmente, com a distância diferente de infinito. Esse vértice vai ser finalizado e eu vou dizer que ele é o novo nó recente. Então, nesse caso aqui, eu tenho a seguinte situação. Não finalizados, o 4, o 3, o 5, o 7 e o 6. Valores diferentes de infinito. Eu tenho o 3, o 4 e o 6. Qual é o menor desses caras aqui? Então, aqui eu tenho um custo 1, aqui eu tenho um custo 2, e aqui eu tenho um custo 7. O menor deles, custo 1. Então, eu vou finalizar o 3, porque eu não tenho mais como reduzir o custo da origem até o 3, já que todos os outros nós têm custo maior ou igual ao meu. No caso aqui, todos os custos maiores. Então, se eu for tentar um outro caminho para chegar até o 3, a partir da origem, naturalmente vai ser maior do que esse. Então, eu vou finalizar o nó 3 e vou eleger esse cara como novo nó recente. E faço a mesma brincadeira. Adjacentes ao 3, eu tenho o 1, o 4, o 5 e o 7. Só que o 1 já foi finalizado. Então, eu vou analisar o 4, o 5 e o 7. Da origem até o 3, eu tenho custo 1. Do 1 até o 4, eu tenho custo 2 dessa aresta. Então, 2 mais 1, 3, que é maior do que 2. Não dá para reduzir esse custo. Eu não mexo. Analiso o 5. Naturalmente, tanto o 5 como o 7 tem custo infinito, eu vou reduzir os custos. 3 vai passar a ser o predecessor. No caso aqui do 5, vai ser custo 1 mais 3, 4. E aqui no 7 vai ser 1 mais 6, 7. Então, 3, predecessor, custo 7 aqui no caso. Terminei de analisar todos os adjacentes ao nó recente que não haviam sido ainda finalizados. Saio daquele for. Vou cair no C. O C diz: qual é o menor nó ainda não finalizado, com custo diferente de infinito? Aqui no caso eu tenho 4, 5, 6 e 7. Vou pegar desses nós aquele de menor custo. Então, 2, 7, 7 e 4. O menor é esse cara, o nó 4. Ele vai ser finalizado e eu digo que ele é um novo nó recente. Adjacentes ao 4, eu tenho 1, o 2, o 3, o 6 e o 5. Só que 1, 2 e 3 já foram analisados. Não tem mais como reduzir o custo deles. Então, vou analisar o 6 e o 5. No caso, o custo para se chegar da origem ao nó 4 é custo 2. Do nó 4 ao 5, eu tenho custo 2. Então, 2 mais 2, 4, é igual a 4.
Como o custo é igual, eu posso optar por manter o que já está lá, ou posso optar por trocar. Tanto faz. No caso aqui, eu optei por manter o que estava ali. 4 para 6, eu tenho um custo da aresta igual a 4. 4 mais 2, 6, que é menor do que 7. Então, nesse caso aqui, eu vou trocar. 4 passa a ser o predecessor com custo 6. Terminaram os adjacentes que eu tinha que analisar. Não finalizados, eu tenho o 5, 6 e o 7. Desses, o menor custo é o do 5. Vou finalizar o nó 5 e marcá-lo como recente. 5 é adjacente ao 3 e ao 4, que já foram finalizados. E é adjacente ao 6 e ao 7. Então, vamos ver se a gente consegue reduzir o custo de se chegar ao 6 ou ao 7, tendo o 5 como predecessor. Então, o custo da origem ao nó 5 é 4. 4 mais 5, 9, que é maior do que 7. Esse cara eu não consigo reduzir. 4 mais 4, 8, é maior do que 6. Então, não consigo reduzir. Então, nesse caso, eu não vou reduzir o custo de nenhum dos dois. Eu termino a análise do 5. Opa, eu pulei aqui um slide, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Bom, o recente passa a ser o nó 6, né? Porque o menor entre 6 e 7 é o nó 6. O recente vai ser finalizado. O 6 tem como adjacentes o 2, o 4, o 5 e o 7. Desses, o único que não foi finalizado é o nó 7. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é verificar se do 6 ao 7, custo 4, mais 6, 10, eu consigo reduzir o custo. Nesse caso, eu não consigo reduzir o custo. Eu finalizo a análise do nó 6. E o que eu vou fazer é escolher um novo nó recente. Só que quando eu escolho um novo nó recente, esse nó recente é o nó de destino. E aí, lá no meu algoritmo, eu tinha enquanto final de T for diferente de false. Nesse momento, final de T é igual a true. Então, eu não vou fazer uma nova execução. Então, significa que eu terminei a minha análise. Eu já tenho o menor caminho da origem até o meu nó 7. E qual seria esse caminho? E qual seria o custo desse caminho? O custo é fácil, é só ver o valor associado ao nó 7, ao nó de destino, custo 7. Então, da origem ao nó 7, eu tenho custo 7. Mas qual é o caminho que eu tenho que fazer? Basta olhar os predecessores. Antes do 7, vem o 3. Antes do 3, vem o 1. Antes do 1, não tem ninguém. Então, o caminho seria 1, 3, 7, com custo 7. Então, 3, do 1 para o 3, 3 para o 6, 3 para o 7, 6. Então, 1 mais 6, 7. Então, custo 7 seria esse caminho 1, 3, 7. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tranquilo? A gente pode, se a gente quiser, generalizar esse algoritmo. Quer dizer, esse algoritmo do DAX encontrou um caminho, vou voltar lá no início da aula, né? Nem foi no início, né? No início desses slides aqui. Ele encontrou o caminho entre dois vértices ST. Mas eu posso, se eu quiser, encontrar um caminho do vértice de origem para todos os vértices do meu grafo. O que eu teria que mudar nesse meu algoritmo? Alguma ideia? Rodrigo, que falou que entendeu bem aí. Qual que foi a pergunta, professor? O que eu teria que mudar no meu algoritmo se eu quisesse
ao invés de encontrar um caminho entre dois pares de vértices, encontrar um caminho entre uma origem, um vértice de origem, e todos os demais vértices do meu grafo. O que eu teria que mudar nesse meu código aqui? Vamos botar lá no código para que vocês possam ver. Aham. Falei Rodrigo, mas não precisa ser ele, tá, gente? Pode ser qualquer um. Ô, professor, Ok? ele teria que fazer Oi. para o I até atingir todos os nós, ao invés de só para o próximo, adjacente ao nó inicial? Não é a gente não está fazendo o adjacente ao nó inicial, a gente está fazendo enquanto o nó destino for falso, né? Enquanto o finalizado, essa variável final do nó t, que é o nó destino, for igual a falso. Você está no caminho. Então, o que a gente precisa fazer se a gente quiser fazer para todos os pares de nós? Na verdade, o que eu quis dizer é porque ele faz para esse todo nó I adjacente ao nó recente. O que eu quis dizer é que ele não teria que fazer só para o adjacente, sim para todos, né? Na verdade, não. Na verdade, a gente vai fazer análise sempre para quem é adjacente, porque o que eu estou querendo saber é se eu consigo reduzir o custo de se chegar ao nó 2 passando pelo 1. Eu consigo reduzir o custo do 4 passando pelo 1. Consigo reduzir o custo do 3 passando pelo 1. Essa pergunta do consigo reduzir o custo só faz sentido se ele for adjacente. O 6 não é adjacente ao 1. Então, eu não posso perguntar se eu consigo reduzir o custo do 6 passando pelo 1, porque ele não tem uma aresta ligando esses caras. Eles não são adjacentes. Ok? Então, esse fora aqui, esse para todo, a gente está verificando se eu consigo reduzir o custo de se chegar ao nó 6 passando pelo 2, ou passando pelo 4, ou passando por um nó que seja adjacente a ele, passando pelo 5, passando pelo 7. Então, se eu consigo dar origem até o nó 6 passando por um desses caras aqui, beleza. Né? Agora, não faz sentido eu perguntar do 1 para o 6, porque eu não tenho uma aresta ligando eles direto. Então, essa pergunta é relacionada à redução do custo atual de se chegar àquele nó, se eu fizer um caminho em que eu passo por um adjacente a ele, ao invés de fazer o caminho que eu estou usando no momento. Tá? Não sei se foi claro. Do ponto de vista do que eu estou perguntando, é o seguinte: eu quero saber o caminho de todo mundo para todo mundo. Ou melhor dizendo, antes de chegar no todo mundo para todo mundo. Eu quero saber o caminho do nó S para todos os demais. Então, qual é o menor caminho do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4, do 1 para o 6, do 1 para o 7, do 1 para o 5? Então, o que eu precisaria mudar para encontrar esses menores caminhos? Basicamente, a minha condição de parada. Ao invés de ser, enquanto o nó de destino não for rotulado como finalizado, ser, enquanto existir nó, que ainda não tenha sido finalizado. Porque se ainda existir nó que não foi finalizado, é porque pode haver um caminho da origem até ele com custo menor do que ele possui atualmente. Então, a ideia aqui é a gente manter o nosso algoritmo enquanto existir nó igual a false. Nesse exemplo aqui em particular, foi meio proposital, de tentar matar dois coelhos com uma cajadada só, no sentido da gente
ver um exemplo em que eu tenho um menor caminho de todo mundo para todo mundo. Então, do 1 para o 6, por exemplo, o custo é 6, porque ele está finalizado. Aliás, todo mundo está finalizado, né? Nesse caso aqui, o 6 está finalizado, então eu sei que da origem até o nó 6, não tem como ter um custo menor do que 6. E qual é esse caminho? Passa pelo 4, passa pelo 2, passa pelo 1. Então, o caminho seria 1, 2, 4, 6, com custo 6. Se o nó está finalizado, significa que não tem como reduzir mais o custo da origem até ele. Se eu quero o menor caminho da origem até todos os demais nós, então todos esses demais nós têm que estar finalizados para eu ter certeza de que não existe uma forma de reduzir o custo atual de se chegar da origem até ele. Que todas as formas, todos os caminhos já foram esgotados. Então é nesse sentido que a gente está fazendo essa mudança aqui, do enquanto existir nó com final igual a false. Ok? Professor, Oi. aí só para ver se eu compreendi direitinho, eu vou pegar em ordem crescente o meu nó, né, de acordo com a numeração dele, e vou observando dele em relação aos outros o menor custo. E aí eu vou traçando a partir do primeiro qual que seria o menor na relação geral. Tipo isso, se eu ver do 1 para o 2, por exemplo, do 1 em relação, se eu puder colocar naquela figura anterior. Aqui? Isso. Então, eu teria, por exemplo, tem o 1 ligando o 2, o 4 e o 3. Aí, no caso, eu veria do 1 em relação ao 2, qual que é o caminho que ele menor, que custa menos, né? Para ele chegar no 2, levando em consideração os outros nós pelo qual ele passa. Tipo isso. E assim eu vou crescendo a árvore até interligar todos os nós. Mais ou menos, Priscila, porque o ponto é que é o seguinte, a gente não está ordenando ninguém no início. A gente só está... Primeiro, né? A gente só vai terminar quando o destino for finalizado, ele tiver sido analisado. Então, ele ser finalizado significa que não tem maneira de reduzir o caminho da origem até ele. Né? Então, enquanto esse cara não for finalizado, a gente continua o algoritmo. Então, o que o algoritmo consiste? De analisar os nós adjacentes ao recente. Na primeira iteração, o recente é a própria origem. Não, tá. Agora eu entendi. Entendi. Porque eu vou pegar sempre então, o adjacente e fazendo a análise a partir dele, né? Isso, a gente sempre analisa o nó adjacente. Então, a partir do nó adjacente, eu vejo todo mundo que é adjacente a ele e verifico se eu consigo reduzir os custos tendo ele como predecessor. Esses custos podem ou não ser menores do que os custos anteriores. Né? Então, se for menor, eu coloco ele como predecessor. Se for igual ou maior, eu posso esquecer a atualização desse camarada. No final dessa rodada, eu vou analisar um novo nó recente. Então, é nessa hora que eu vou escolher o novo nó recente, é que eu ordenaria pelos custos. Então, aquele cara de menor custo vai ser o novo nó recente. Então, não tem como reduzir mais, em outras palavras, o custo da origem até ele. Então, por isso que ele é eleito nó recente e é finalizado. E aí a gente vê se a gente consegue reduzir os custos dos adjacentes a ele, usando ele como predecessor. Percebe? É um pouquinho, assim, ligeiramente diferente, porque essa análise do menor de todos só é feita quando a gente vai eleger um novo recente. Professor. Opa, pode ir, Laís. Vamos lá. Obrigada. Quando você visita todos os nós, no final das contas, você não obtém a árvore geradora mínima? A árvore geradora mínima é outra coisa, né, Laís? A árvore geradora mínima, o que a gente quer fazer é encontrar um subgrafo dentro desse grafo que conecte todo mundo. Então, o objetivo aqui é ter um caminho que
me permita sair de qualquer nó e chegar a qualquer nó. Esse do caminho mínimo, que a gente está querendo fazer, é encontrar o menor caminho de um nó de origem ao nó de destino. Então, dentro desse menor caminho, não necessariamente eu preciso ter tido ou ter passado ou estar relacionado com uma árvore geradora. Não, entendi. A gente poderia tentar fazer... Eu acabei de ver aqui que é a diferença. Eu desenhei aqui, entendi. Pode tá? ser que Porque uma árvore... seja igual, mas não necessariamente. Até porque uma árvore, assim, o menor caminho do, sei lá, do 1 para o 6 é esse camarada aqui, né? Esse subconjunto de nós. Então, não tem conexão. Você não teve que passar pelo 3, não teve que passar pelo 5, não teve que passar pelo 7. Sim. Então, esses caras aqui são desconexos, né? Eu teria aqui um grafo, né, uma árvore aqui, que envolveria apenas um subconjunto dos meus nós. Na árvore geradora mínima, todo mundo tem que participar e todo mundo tem que estar conexo. Então, são objetivos diferentes, né? O objetivo aqui é tipo assim, é logístico, né? Eu quero entregar uma carga na cidade 7. Então, isso aqui são distâncias em hora entre as cidades. Eu tenho várias estradas que eu posso percorrer. Cada um demora um determinado tempo, né? Sei lá, considerando lá uma velocidade média do caminhão de 60 por hora. Então, qual seria o menor caminho para eu chegar até o 7? Eu tenho que entregar lá uma entrega de urgência, um SEDEX. Então, o menor caminho vai ser ir para o 3 e depois para o 7. É meio que GPS. Eu quero chegar logo no meu destino. Então, qual é o menor caminho para chegar no destino? Então, esse é o algoritmo do caminho mínimo, né, com custos associados ali ao meu grafo. E se vocês quiserem fazer um algoritmo de GPS, onde esse tempo aqui depende do congestionamento, vocês podem ficar atualizando isso aqui em tempo real, né? Então, isso aqui poderia ser um grafo que dá várias ruas. Então, eu quero chegar no meu destino 7. Eu tenho vários caminhos possíveis. Atualmente, demora, sei lá, 1 minuto para passar daqui para cá, 1 minuto daqui para cá, e por aí vai. Só que, por conta do trânsito, esses números aqui podem mudar. Isso aqui pode cair ou pode aumentar de acordo com o trânsito. E aí você pode recalcular a sua rota em tempo real, se você quiser, usando um algoritmo como esse, por exemplo. Entendeu? Então, esse aqui seria mais o caso GPS. O outro exemplo seria mais o caso lá do quero conectar todo mundo. Como é que eu faço? Então, aí você usa a árvore geradora mínima. Então, eu quero ter um caminho asfaltado que ligue todas as cidades, com menor custo. Então, você vai tentar conectar todo mundo. Ok? Entendi, sim. Obrigada. Quem ia perguntar mais? Ô, professor, só para ver se eu compreendi, né? Então, esse algoritmo, dada aquela condição do while, é para encontrar o caminho mínimo entre 1 e o 7, por exemplo. E se eu mudo aquela condição do while, eu passo a encontrar todos os menores caminhos entre dois vértices quaisquer. Isso, exatamente. Então, se você mudar... Pode falar. O predecessor recebe o recente? Só mudaria essa condição de finalização aqui. O algoritmo em si é o mesmo. Ah, tá. É porque enquanto o final de T for igual a falso, é porque eu ainda não encontrei o menor caminho da origem até ele. Se eu fizer uma condição... Eu poderia ter terminado aqui meu algoritmo, por exemplo, se fosse o menor caminho do 1 para sei lá, vamos parar aqui no 4. O menor caminho do 1 para o 4. Finalizei o 4, terminou meu algoritmo. Ah, tá. O menor caminho do 1 para o 4 seria 1, 2, 4. Com custo 2. Agora, se eu quisesse saber o menor caminho do 1 para o 7, esse cara ainda não foi rotulado. Ou o menor caminho do 1 para o 6, esse cara não foi rotulado. Esse cara não foi rotulado. Então, eu não posso dizer qual é o menor caminho do 1 para o 5, do 1 para o 6, do 1 para o 7. Eu teria que continuar enquanto existirem nós que ainda não foram finalizados. Então, essa que seria a mudança. Eu só posso dizer que existe o menor caminho do nó de origem para um determinado nó se ele já foi finalizado. Senão, né, eu não posso dizer nada. Então, por isso que eu estou mudando essa condição aqui. Enquanto existir nó,
que ainda não tenha sido finalizado. Seria trocar essa condição de parada aqui do meu algoritmo. Ok. Por aquela outra. Ok? Bom, e se eu quisesse encontrar o menor caminho entre todos os pares de nós? De todo mundo para todo mundo. O que eu teria que mudar aí? Teria que mudar o nó de partida também, né? E variando ele. Exato. Exato. Então, eu teria que ter um outro laço aqui em cima para todo nó, para S variando, né? Para o nó de origem variando do primeiro ao último nó. Aí, se você quer de todo mundo para todo mundo, enquanto existir nó não rotulado, então você teria que executar esse algoritmo aqui N vezes, uma vez para cada nó. Então, uma hora o nó de origem é 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, e você vai guardando essas informações do caminho mínimo entre eles. Daria um pouquinho mais de trabalho, né, no sentido de você ir armazenando esses caminhos no final. Mas poderia ser feito. Então, você poderia repetir esse algoritmo N vezes, mudando, se você quer de todo mundo para todo mundo, enquanto existir um nó X com final Y igual a false. Né? Que aí você, ou se você preferir, até pode manter a condição de parada, mas aí você teria que fazer menor caminho de todos os pares, né? Então, você tem que fazer do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4, do 1 para o 5. Então, é melhor fazer essa condição de parada, que aí você faz do 1 para todo mundo, depois do 2 para todo mundo, do 3 para todo mundo, e por aí vai. Ok? Vejam que como o nosso grafo ele é simétrico, eventualmente até não precisa chegar na última rodada, né? Porque na última rodada você já sabe, vai ter que ser até a penúltima rodada. Porque na segunda rodada você já sabe o menor caminho do 1 para o 2. Então, o 2 para o 1 você não precisa saber. Depois, na terceira rodada, você já sabe o menor caminho do 1 para o 3 e do 2 para o 3. Então, você não precisa encontrar o caminho do 3 para o 1 e do 3 para o 2. O que vai acontecer no final das contas é que quando você chegar no último nó, você já sabe o menor caminho do 1 para o 7, que você encontrou na primeira rodada, do 2 para o 7, que você encontrou na segunda rodada, e assim sucessivamente. Quer dizer, o 7 nem precisa pegar. Né? Então, seria, na verdade, n-1 vezes o algoritmo. Né? Você só precisa rodar n-1 para ter a garantia que você sabe o menor caminho do 6 para o 7, né? que é o último cara que vai estar faltando. Isso porque o grafo é simétrico. Se ele não fosse simétrico, e aí o Dijkstra pode trabalhar com grafo direcionado também, não tem problema nenhum, aí não tem jeito, você tem que fazer de todo mundo para todo mundo. Porque o fato de existir um caminho do 1 para o 2 não significa que existe o caminho do 2 para o 1, se o grafo é direcionado. Então, você teria que fazer de todos os pares de vértices. Tá? Então, recapitulando, o Dijkstra, a gente pode fazer para grafo direcionado ou não direcionado, né? Quer dizer, grafo simétrico ou direcionado, só pode encontrar com pesos, só pode usar pesos positivos, por conta do que a gente está considerando aqui na hora da análise. Quando você finaliza um nó, você sabe que não tem como reduzir o custo da origem em relação a ele, porque os pesos são positivos, né? A gente está usando isso como premissa. Então, pesos positivos e você pode alterar o algoritmo, dependendo do que você queira encontrar, para encontrar entre os pares, entre um par, entre um vértice e todos os demais, ou entre todos os vértices. Então, dá para brincar com esse algoritmo dessa forma. Tudo bem, gente? Bom, então, vamos passar para o próximo algoritmo. Como eu falei, é o algoritmo de Bellman-Ford, ou Bellman-Moore, alguns chamam de Bellman-Ford, outros chamam de Bellman-Moore. Aqui na universidade, o pessoal usa mais o nome Bellman-Ford,
Acho que no livro lá de algoritmos, ele também usa Bellman-4, mas eu aprendi como Bellman-Moore, e eu acabo, né, quando eu ainda estava na graduação, e eu acabo usando Bellman-Moore, né, pela força do hábito. Mas é o mesmo algoritmo, tá? Engraçado, essas notas de aula aqui, eu achei que eu tivesse colocado essa observação. Tudo bem, não tem problema não. O ponto aqui é que no caso do algoritmo de Bellman-Moore, ele é parecido com o algoritmo de Dijkstra, né, no sentido de que a gente vai encontrar um caminho mínimo. É parecido com a forma como a gente vai fazer, né? A gente vai ficar verificando a cada momento se a gente consegue reduzir o custo usando um nó como predecessor dos seus nós adjacentes. Então, a ideia é parecida, mas o que muda é que a gente vai fazer, ou pode fazer essa análise repetidas vezes, porque a gente admite pesos negativos. O único ponto do Bellman-Moore é que não podem existir ciclos negativos. Você pode ter um peso negativo, desde que você não tenha um ciclo negativo. Um ciclo negativo seria você sair de um nó, passar por um caminho, voltando a esse mesmo nó, onde o somatório dos pesos associados aos nós seja negativo. Então, se tiver ciclo negativo, esse algoritmo não funciona, porque senão a gente ficaria numa situação de loop. A gente poderia ficar num loop infinito, caso existisse ciclo negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, lá no livro está a explicação mais detalhada, né, eu resumi aqui, já que eu queria apresentar mais o algoritmo de Dijkstra, né, o Bellman-4, mais para complementar para o caso aí do peso negativo. Mas lá no livro está tudo explicadinho, que a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se existem ciclos negativos. Se existirem ciclos negativos, você já finaliza o algoritmo dizendo, não consigo encontrar o caminho mínimo por ter ciclo negativo nesse grafo. Então, a gente já descarta de cara esse grafo. Bom, mas imaginando que não existam ciclos negativos, como é que a gente trabalharia com esse algoritmo? É uma fase de inicialização que é parecido, né? A gente vai dizer que a distância é infinita se o nó não for de origem, vai dizer que o predecessor é menos 1 para todos os nós, e no caso do nó inicial, a distância dele para ele mesmo é 0, é parecido com o algoritmo do Dijkstra. O que mudaria é que a gente não tem mais aquele valor associado de true e false, né, para verificar se a gente já analisou ou não um determinado nó. Por quê? Porque a gente vai analisar um nó, ou pode analisar um determinado vértice mais de uma vez. Eventualmente, inúmeras vezes. Essa análise pode ser feita. E aí, o algoritmo de Bellman-Moore-Desopo é justamente para a gente tentar minimizar o número de vezes que um determinado nó é analisado, né? Então, ele faz na verdade, não tem uma comprovação matemática, é mais uma heurística para tentar reduzir o número de vezes que um determinado nó é analisado. Mas, enfim, a gente não vai focar muito nesses dois algoritmos, né, no algoritmo de Ford e do Desopo, mas, ainda assim, eu vou apresentar a ideia principal deles aqui, né? Então, a ideia é que, para todo vértice, então, já muda aqui um pouquinho a condição, né? Não tem mais uma condição de finalizar o algoritmo ao encontrar um determinado nó como finalizado, ou encontrar todos os nós como finalizados. Eu já vou fazer isso para todo vértice U, né? Então, para todo vértice U, eu vou fazer algo parecido, ou quase praticamente igual ao algoritmo do Dijkstra. Eu vou verificar se existe um arco tendo como origem um nó U e o destino um nó adjacente a ele, tal que eu consiga reduzir o custo atual de se chegar ao nó adjacente passando por aquele arco e passando por aquele nó. Se eu conseguir fazer isso, eu reduzo a distância e mudo o meu predecessor. Então, para ilustrar o algoritmo,
Suponham que eu tenha esse grafo aqui direcionado. Observem que agora eu já tenho pesos negativos, que é algo que o algoritmo do Dijkstra não admite. Então, como é que eu faço? Para todos os nós, partindo do nó de origem. Aliás, inicializar, né? Primeira coisa. Então, todos os nós vão ser marcados com infinito e predecessor menos 1, a exceção do nó de origem, que a gente coloca lá o valor 0. Então, para todos os nós, nó 1, em relação ao nó 2, eu consigo reduzir o custo do 1 ao 2, passando pela aresta 1, 2. Então, o custo atual para se chegar ao nó 2 é infinito. O custo do 1 da origem, que é a própria origem, é 0, né? O custo da origem até ele é 0, porque ele é a própria origem. O custo da aresta 1 para o 2 é 2. Então, 0 mais 2 é menor do que infinito. Reduz esse custo. O 1 passa a ser o predecessor do 2. Depois eu analiso 1, 3. Então, 0 mais menos 1 dá menos 1, que é menor do que infinito. Reduz o custo. 1 passa a ser o predecessor. Próximo nó, né, no loop, 2. Então, o 2 tem como adjacentes o 3 e o 4. Então, eu consigo reduzir o custo de se chegar ao nó 3 passando pelo 2. Então, o custo atual de se chegar ao nó 2 é 2, menos 4 daria menos 2, que é menor do que menos 1. Reduzo. Então, o custo passa a ser menos 2, predecessor 2. E no caso do 4, o custo passa a ser 5, que é menor do que infinito. Reduzo o meu custo. Então, predecessor 2, custo 5. Próximo nó, 3. 3 só tem um adjacente, que é o 4. Então, o custo atual de se chegar ao 3 é menos 2, com menos 6 dá menos 8, que é menor do que 5. Então, o custo atual menos 8, predecessor 3. Cheguei no último nó 4, que não tem nós adjacentes. Termino o meu algoritmo. Então, o menor caminho do 1 até o 4 seria um custo 8, o caminho seria 1, 2, 3, 4. Então, 2, menos 4, menos 6, menos 8. Então, menos 2 com menos 4, menos 2, menos 2, menos 6, menos 8. Esse seria o algoritmo de Bellman-Moore. Tá claro aqui, gente? Ok? Bom, então vamos em frente. A gente tem uma pequena variação desse algoritmo, que foi proposto por um francês, por esse Desopo, que é o seguinte: ele, analisando em grafos maiores, né, esse grafo é pequenininho, é tranquilo, mas analisando em grafos maiores, acontece de você ter que analisar um mesmo nó várias vezes. Você ficar fazendo várias análises de um determinado nó. Então, ele propôs, né, principalmente para essas situações, grafos maiores, que você construa uma estrutura de dados auxiliar que te ajude a reduzir um pouquinho o número de iterações do seu algoritmo. Então, para isso, ele criou uma fila que inicialmente tem só um nó de origem. Então, numa dada iteração, você vai analisar a cabeça da fila. Primeiro nó da fila. Depois que ele foi examinado, você retira o nó da fila. E o que consiste desse exame? É basicamente ver todos os nós que são adjacentes àquele nó, para verificar se eu consigo reduzir o custo de se chegar aos nós adjacentes, tendo ele como predecessor. Se eu conseguir reduzir, além de fazer aquelas atualizações todas, atualizar o custo, atualizar o predecessor, eu coloco esse cara na fila Q, caso ele não esteja lá ainda. Bom, esse cara, ele pode, por conta dessa modificação, né, basicamente, o algoritmo, então, seria, ao invés de fazer para todo nó, seria fazer enquanto essa fila estiver diferente de vazio. Você vai analisando os nós da fila, ao invés de fazer para todo vértice do meu grafo. Então, é uma maneira um pouquinho diferente, né? Por isso que a variação do algoritmo do Bellman-Ford ou do Bellman-Moore. Então, você usa fila para poder fazer a execução do algoritmo. Só que ele observou o seguinte:
usando essa ideia da fila, em alguns momentos ele reduz a análise em relação ao algoritmo original, mas em outros ele piora o desempenho. Ele faz um número de iterações maior do que no algoritmo do Bellman-Moore original, né, do Bellman-Ford original. Então ele criou um problema e já propôs a solução, que é o seguinte, quer dizer, o problema é justamente esse custo maior surge quando o nó ele fica entrando e saindo desse conjunto Q várias vezes. Então, enquanto o cara entra uma única vez, o algoritmo dele tem um desempenho similar ou melhor do que o algoritmo do Bellman-Ford. Mas quando esse cara entra várias vezes no nó, ele pode ter um desempenho pior do que o algoritmo original. Então, qual foi a proposta dele para suprir essa deficiência? A gente vai colocar um nó na hora que a gente insere na fila, no final da fila, se ele nunca foi analisado antes. E se ele já foi analisado antes, ele fura a fila, ele coloca no início da fila. A justificativa dele é que, se você tem um nó que está entrando na fila várias vezes, é porque provavelmente aquele nó, ele contribui, ou ele é parte do caminho de vários outros nós. Então, se você analisa esse cara uma única vez, você reduz todos os nós que são reduzidos ou são modificados através dele, porque tem ele como predecessor. E aí, segundo o Desopo, essa modificação reduz o número de vezes em que aquele nó e os nós que entrariam na fila em função dele entram na fila. Então, esse furar a fila aí tem esse sentido de tentar reduzir alguns custos. Tá? Eu não vou, como eu falei, entrar muito em detalhe nesse algoritmo do Bellman-Ford e, consequentemente, no algoritmo do Bellman-Moore ou Bellman-Ford-Desopo. Esse do Desopo, em particular, não tem no livro. Tá? Isso aqui foi um artigo que eu achei na época em que eu passei um trabalho para os garotos, porque eu reparei que no período anterior ninguém fez o trabalho, né? O pessoal copiou da internet. Então, pegaram lá, acho que eu pedi para implementar o Bellman-Ford, já que eu não tinha detalhado muito na sala, e aí todo mundo copiou, sei lá, do mesmo site na internet. Aí eu fiquei meio chateado, e no período, naturalmente, todo mundo ficou com 0 por conta disso. Aí no período seguinte eu falei, então deixa eu pegar um algoritmo que não tem implementação em lugar nenhum e que até tenha poucas descrições, né? Aí eu achei essa modificação do Desopo, que eu tinha certeza que não tinha lugar na internet que a pessoa poderia copiar, e aí todo mundo teve que implementar na mão, né, o algoritmo. E acabou que eu deixei essa explicação aí, né, e não tirei depois com o tempo, mas, enfim, esse não é um algoritmo que vocês vão encontrar facilmente por aí. Isso aí foi meio de propósito que eu fiz, tá? Para justamente forçar que as pessoas implementassem o que eu pedi, ao invés de copiar o algoritmo da internet, né? Agora, o Google aqui ajuda, né? Porque quando vocês submetem um trabalho, ele já verifica automaticamente se o trabalho de um aluno é igual ao do outro, e, ao mesmo tempo, ser igual de algum site da internet, né? Então, ele já faz uma varredura e já faz esse trabalho todo na mão, mas antigamente eu que tinha que fazer, né? Para ver se não tinha plágio, etc. E aí, esse aqui, mesmo falando que eu fazia isso, etc., os alunos não confiam, né? Todo mundo é meio jogador de pôquer, paga para ver, né? Enfim, e aí o pessoal pagou para ver, copiou e, enfim, todo mundo ficou com 0. Isso aqui foi uma forma de eu não me irritar tanto no período seguinte, tá? Mas, enfim, né? Então, como é que é esse algoritmo? Bom, primeiro, ele modifica os anteriores, porque ele trabalha com esse conceito de fila. No início, só tem um nó de origem na fila. Eu vou sempre retirar a cabeça da fila e analiso igualzinho o Bellman-Moore original, igualzinho o Dijkstra original. Vou analisar para cada nó que seja adjacente ao nó head da minha fila, se eu consigo reduzir os custos de se chegar àquele nó V, aquele nó adjacente, tendo U como predecessor. Se eu consigo reduzir o meu custo, então eu coloco
um novo label lá, né? Reduzo lá o custo, digo que o predecessor é aquele nó U, e aí é aquela modificaçãozinha que ele falou lá do algoritmo. Se esse nó V nunca esteve na fila antes, eu insiro ele no final. Se ele já esteve na fila, mas não está atualmente, então, para fazer isso, tem que ter um bináriozinho, um booleano lá, melhor dizendo, para dizer se o cara já esteve ou não na fila, eu insiro ele no início da fila. Pego o próximo, se a fila tiver ainda gente, né, pego a cabeça da fila e vou fazendo isso até que a fila esteja vazia. Então, seria a modificação proposta aí pelo Desopo. Aí, esse mesmo algoritmo, o mesmo grafo com o algoritmo do Desopo. Então, aqui é meio sem graça, porque esse algoritmo, como eu falei, foi feito para grafos maiores, né, para ter graça. Para esse aqui não vai ter muita graça. Mas, enfim, eu vou começar com cabeça da fila sendo o nó de origem, que seria o Q. Aí eu vou analisar os nós adjacentes ao Q, no caso o 2 e o 3. Consigo reduzir o custo de se chegar ao 2 e ao 3, tendo um como predecessor? Sim, porque eles têm custo atualmente infinito. Então, um custo de um vai ser 2 e o custo do outro vai ser 3. Opa, aqui eu pulei alguém, né? Eu não botei aqui o custo do 3 sendo igual... Ah, não, botei menos 1, tá certo. Então, custo menos 1, predecessor 1. Aqui, custo 2, predecessor 1. Como eles nunca estiveram na fila antes, eu insiro o 2 e o 3 na minha fila. Lembrando que o 1 foi retirado da fila lá no início do algoritmo. Retirei 1 do início da fila. Então, a fila estava até então vazia. Nesse momento aqui, inseri o 2, inseri o 3. Novo cabeça da fila é o 2. Então, vou verificar se eu consigo reduzir o custo do 2 para o 3 e do 2 para o 4. No caso do 2 para o 3, eu reduzo para custo menos 2, só que o 3 já está na fila. Então, eu não faço nada, não vou inseri-lo na fila. O 4, consigo reduzir o custo, era infinito. Então, 3 mais 2, 5, que é menor do que infinito. Coloco 4 na fila, no final da fila, porque ele nunca esteve lá antes. Próximo da fila vai ser o 3. Então, do 3 para o 4, eu consigo reduzir o custo. Então, era 5, passou a ser menos 2, menos 6, menos 8. Eu deveria inserir o 4 na fila, só que ele já está lá, então eu não insiro. E aí, na sequência, a cabeça da fila vai ser o 4, eu retiro ele da fila, ele não tem nó adjacente. A fila ficou vazia, quando eu volto lá no início do algoritmo, eu termino, e aí o menor caminho do 1 para o 4 tem custo menos 8, o caminho passa pelo 3, passa pelo 2, 1. Então, 1, 2, 3, 4, com custo menos 8. Pessoal, tudo bem até aqui? Ok? Professor, você pode explicar de novo, porque eu pesquei aqui por um momento, eu não entendi. Porque você começa com o número 1 ali, com o nó 1. Aí depois você vai para o 2, você não começa a análise do 0, então. Igual como se fosse... Eu começo... Por favor. Não, eu começo com o nó 1 na fila, né? A fila é inicializado com o nó de origem, que no caso é 1. Esse vai ser a cabeça da fila, no caso, né? Porque a fila só tem um elemento, ele é o primeiro da fila, ele é o cabeça. Então, começou com o nó 1. Depois de inicializar, né, todo mundo lá com predecessor menos 1 infinito, a exceção do nó de origem, que é 0 e menos 1. Então, a minha fila foi inicializada com o nó de origem. E, como só tem um elemento, ele é o cabeça da fila. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar esse cara da fila. Então, nesse momento aqui em que eu estou analisando esse nó, a fila está vazia, que é igual vazio. Vou analisar os nós adjacentes à minha cabeça. Então, seria o nó 2 e o nó 3. O nó 2, eu reduzo o custo. Então, 0 mais 2, menor do que infinito. Então, predecessor
do 2 vai ser 1, custo 2. Mesma coisa o 3, predecessor 1, custo menos 1, né? Porque menos 0 mais 1, menos 1, aliás, 0 mais menos 1, menos 1, que é menor do que infinito. Então, atualizei os dois. Como eles nunca estiveram na fila antes, eles são inseridos na fila, quando eu atualizo. Então, ao atualizar o nó 2, eu insiro ele na cabeça da fila. Ao analisar o nó 3, eu insiro ele no final da fila. Por que eu inseri no final? Porque é uma fila, né? Eu insiro em ordem. Eu só quebro essa ordem de inserir o nó 2, nó 3, etc., na ordem, se esse nó já tivesse aparecido antes na fila e ele não estivesse no momento. Aí eu furaria a fila e iria inseri-lo na frente. Quando eu termino de analisar, eu volto lá no início do loop. Agora minha fila está diferente de vazio, tem 2 e 3. Vou fazer o quê? Tiro a cabeça da fila, tiro o nó 2. Então, tirei o nó 2 da fila, minha fila agora só está com o nó 3. É o primeiro nó da fila. Analiso os adjacentes ao nó 2. Então, eu tenho o nó 3. Então, a pergunta é sempre, eu consigo reduzir o custo atual de se chegar ao 3, tendo 2 como predecessor? Então, vamos ver. Custo da origem ao nó 2, custo 2. Custo do 2 ao 3, menos 4. Então, 2 mais menos 4, menos 2, que é menor do que menos 1. Então, eu atualizo esse cara, predecessor 2, custo menos 2, e eu deveria inserir esse cara na fila. Só que ele já está lá. Como ele já está lá, eu não faço nada. Eu não insiro ele na fila e não mudo a posição dele na fila. Mesma coisa em relação ao nó 4. Custo infinito, 2 mais 3, 5 é menor do que infinito. Então, o predecessor passa a ser 2, custo 5. O 4 não está na fila. Então, nesse caso, eu insiro ele na fila. E a inserção na fila é feita na ordem normal, né? Uma fila. Insiro sempre na última posição. Terminei de analisar os adjacentes ao 2, eu volto no início do loop. Então, minha fila está com 3 e 4. Minha nova cabeça da fila é o 3. Eu consigo reduzir o custo do 3 para o 4, aliás, o custo do 4, tendo 3 como predecessor. Então, menos 2 com menos 6, menos 8, que é menor do que 5 que eu tinha até então. Então, eu atualizo o predecessor, atualizo o custo, e eu não preciso inserir o 4 na fila, porque ele já está lá. Então, como ele já está, não faço nada. Terminei os adjacentes do 3. Passo para os adjacentes do 4. O 4. Por que o 4? Porque ele é o cabeça da fila. Então, nesse momento em que eu estou analisando o 4, tirei o 4 da fila, minha fila está vazia. 4 não tem nós adjacentes a ele. Não tem nenhum nó cuja origem seja 4 e cujo destino, quer dizer, não tem nenhum nó adjacente ao 4, porque o 4 não é a origem de nenhuma aresta que o liga a outro nó. Então, nesse caso, não há o que analisar dentro daquele loop. Volto para o início. Então, minha condição, enquanto a fila estiver diferente de vazio, vai falhar, porque a fila agora é vazio, eu termino minha execução. Então, isso significa que eu terminei meu algoritmo. Então, o menor caminho do 1 para o 4 tem um custo menos 8, e o caminho passou antes do 4 pelo 3, antes do 3 pelo 2, antes de 2 pelo 1, antes do 1 por ninguém, porque ele já é origem. Então, o caminho seria 1, 2, 3, 4, com custo menos 8. Certo. Obrigado. Agora ficou mais claro na minha cabeça. Obrigado. Tranquilo. O professor, Oi. O que seria uma interpretação desses custos negativos? Interpretação dos custos negativos. Vamos supor que você tenha uma empresa, sei lá, de telecomunicações, onde esses caras aqui são links para estabelecer comunicação aí entre dois usuários, ou entre, sei lá, 2 edifícios, ou 2 qualquer coisa, entre 2 pares aí. Então, na empresa concorrente, eu tenho custo 2
para ligar um ao 2, e eu, como estou entrando no mercado agora, eu estou subsidiando, eu estou pagando você para você usar meu serviço, né? Quer dizer, o serviço tem um custo de uma unidade, é o meu custo. Só que eu não vou cobrar nada para você. Então, eu vou ter um prejuízo de 1, se você usar esse link, em outras palavras. É porque ele tem um custo fixo de 1, você não está me pagando nada. Então, eu não tenho lucro, eu tenho prejuízo se você usar. Mas eu estou fazendo de graça para penetração de mercado. Eu quero que você fidelizar meu cliente para que você veja que meu serviço é melhor do que o da concorrência. Então, eu deixo aqui um custo negativo durante um tempo, até você ficar fisgado, ficar fidelizado, e aí depois eu cobro esse custo aqui mais um lucro. Então, esse custo vai sair de -1 para, sei lá, para 2 ou para 3, ou seja lá o que for. Então, poderia ser alguma coisa nesse sentido, entendeu? De um serviço que tem um custo que está sendo oferecido de graça para você fidelizar o seu cliente. Não é uma situação, talvez, muito usual, mas pode acontecer em casos práticos. E aí você tem que ter, né, como fazer o roteamento, fazer as escolhas numa situação de peso negativo. Então, seria mais ou menos nesse sentido aí, Thales. Não sei se te respondi. Não, excelente, obrigado. Não é muito usual, não. A gente fica achando que é o tipo de algoritmo que nunca vai ser usado, e é por isso que eu não foco tanto assim, né? Mas, enfim, pode acontecer, e nesses cenários a gente tem que saber como lidar com peso negativo, tá? Bom, vocês têm pique ainda para a gente terminar aqui, o último algoritmo? Tem muitos slides, mas, na verdade, é igual a esses algoritmos, né? Eu vou só botando aqui a passagem de um slide por outro, meio mastigado, para a gente poder... São 3 algoritmos com esse passo a passo, né, que eu vou fazendo aqui. Vocês têm pique ou preferem deixar para a aula de quinta-feira? Eu, particularmente, prefiro deixar, porque está sendo muito denso, igual... Assim, eu não estou conseguindo visualizar isso no código ainda. Eu preciso, assim, pegar e fazer algum, entendeu? Tá meio abstrato na minha cabeça, não sei os companheiros aí. Abstrato vai ficar enquanto vocês não sentarem e implementarem, né? Por isso que eu pedi para vocês, em 3 aulas aí, vocês fazerem exercícios aí de coisas que eu vou explicar, não vou mostrar muito código, não vou executar. Então, Professor. Fale. Mas a gente pode mas o senhor vai colocar esse material no YouTube também, não vai? Essa aula de hoje gravada que você diz? Isso. Eu vou, esse material em particular eu vou colocar, mas eu não posso divulgar o link, porque como tem imagem de vocês, teoricamente eu poderia ficar restrito só ao domínio FJF que poderia ver. Mas como nem todo mundo está conseguindo acessar o Classroom, eu vou colocar no YouTube num link privado, que aí só quem tem um link pode assistir. Mas eu peço para vocês não distribuírem esse link, ou não passarem para outras pessoas, para não dar nenhum tipo de problema, tá ok? Mas para resolver o problema... Não, tudo bem. Eu falei com o Guliar, ele falou que o pessoal do Cedara já é lento naturalmente para fazer a implementação dessas matrículas, mas que por conta da pandemia, eles diminuíram o número de vezes em que eles recebem material ou recebem a documentação dos programas de pós-graduação, e que ele acha que isso gerou uma demanda maior, e aí essas matrículas estão pingando, né, estão aparecendo pingadas. Então, ele pediu desculpas aí, enfim, é uma coisa que foge ao programa de pós-graduação, mas que ele está em cima para ver se todo mundo consegue logo essa matrícula, para que vocês possam ter acesso corretamente ao Classroom e eu não precisar ficar colocando lá no YouTube, né? Que aí eu deixo lá no Drive, porque quando eu terminar de gravar aqui, o documento já vai aparecer no Drive, eu só coloco o link lá no Drive e está resolvido o problema. Mas, enfim, como nem todo mundo está conseguindo acessar, eu vou fazendo isso nesse meio tempo, né? Vou dando essas soluções aí. Mas assim que terminar de gravar, dá uns 10 minutos, ele gera para mim o documento, eu coloco lá no Classroom e eu faço o upload para o YouTube,
e passo para vocês. Ok. Tá. Professor, Oi. Para mim também seria melhor abordar o algoritmo na próxima aula. Mas eu tenho só uma pergunta em relação aos trabalhos, né? Uhum. Somente o trabalho de para outubro, né? Se eu não me engano, que você falou que é em dupla. Sim, sim. Esses trabalhos, na verdade, eu não... são exercícios, né? Não são trabalho, né? Vocês vão ver que, assim, a minha experiência aí ao longo do tempo que eu estou no programa, eu acho que eu entrei em 2007 no programa de pós-graduação. Eu venho dando aula de algoritmos desde 2007, já faz 13 anos, né? 2 vezes por ano durante uma parte aí. Então, pelo que os alunos relatam, esse trabalho que eu vou passar em dupla, eles gastam mais ou menos 8 horas para fazer. Em média, 8 horas de trabalho para sair esse trabalho. Esses exercícios é coisa assim de 1 hora de programação, 2 horas, talvez para quem não tem muita experiência. Vocês vão quebrar um pouquinho a cabeça, talvez no início, né, no primeiro exercício, talvez demore mais do que as 2 horas. Mas tenho certeza que nos outros vocês vão fazer de maneira mais rápida. Talvez quebre a cabeça na parte do arquivo, que eu pedi para vocês lerem de arquivo, vocês nunca leram. Vão quebrar um pouquinho a cabeça com a questão da estrutura de dados, né? Mas talvez se você for fazer com matriz, vai sair de maneira imediata. Mas é coisa realmente rápida, né? De sentar e, como eu falei, eu faço esses trabalhos, às vezes, na disciplina de introdução à engenharia computacional. Aquele, por exemplo, de coloração em grafo, os alunos fazem durante a aula. Eu faço uma introdução, apresento lá o que é o algoritmo de coloração, então eu tomo, sei lá, meia hora para apresentar, tá todo mundo sentar, etc., meia hora, e aí eles fazem 1 hora e meia, geralmente, esse trabalho dentro da aula. Uhum. Tá? Mas, enfim, uns alunos que já fizeram algoritmos mais recentemente, né, estão com a cabeça um pouco mais fresca, então talvez para vocês demore um pouco mais do que essa 1 hora e meia. Mas imagino que, assim, se vocês sentarem, se concentrarem, esses algoritmos saem. Eu dei uma semana, porque, enfim, para vocês terem tempo, terem final de semana, muita gente trabalha aí, tem outras atividades, e só tem um final de semana para fazer. Então, eu dei um tempinho maior. Mas se vocês acharem que está muito apertado, etc., a gente pode mudar a data também, não tem problema não. Ou se tiver dúvida, também não tem problema nenhum, né? Eu só não gostaria de fazer o código para vocês. Eu queria que vocês quebrassem a cabeça para entender como é que o negócio funciona. Não, vamos ficar em cima disso. Eu só perguntei mesmo em termos de o que vamos fazer sozinho e o que vamos fazer em duplo, mas era só isso mesmo. A lista vai ser individual, a lista de exercício. Eu estou terminando de digitar, dá um certo trabalhinho ficar transcrevendo quando você não tem um scanner, se bem que eu podia ter tentado o meu celular, agora que eu estou lembrando que eu podia ter feito isso. Mas, enfim, eu vou terminar de digitar os exercícios, a lista de exercícios é individual, esses exercícios de implementação são individuais, só o trabalho esse trabalho que é um pouquinho maior, assim, essas 8 horas, que eu vou deixar vocês fazerem em dupla, tá? Eu não sei, se quem quiser fazer individual também, por conta da pandemia, também ficar às vezes trabalhando via meeting não é tão legal, mas quem quiser fazer individual pode fazer, quem quiser fazer em dupla pode fazer também, não tem problema nenhum, ok? Pessoal, então vamos deixar para semana que vem, desculpa, para quinta-feira, a gente finaliza esse algoritmo de Floyd, ele é rapidinho, né, eu explico para vocês, e aí na próxima aula a gente tenta matar também a parte de fluxo máximo em redes. Eu acho que dá para dar os 2 algoritmos, Ford Function e o DMKM, numa aula só. E aí a gente fecha essa parte de grafos e eu já posso passar o trabalho para vocês, o enunciado já está encaminhado, eu já posso passar já na aula de quinta-feira mesmo, para quem quiser começar a implementar, dividir em duplos aí, etc., já pode começar a botar a mão na massa. Ok? Pessoal, então, quinta-feira, mesmo horário,
Eu vou usar esse esquema do Classroom, de você ter a câmerazinha lá, você clica na câmera, ele já abre para cada aula diferente um novo meeting, e aí, faltando uns 5 minutinhos antes da aula, eu passo por e-mail, para quem não está, o link da aula, né, já que semana passada a gente não conseguiu entrar por aqui, ele estava bloqueando quem não tinha o FJF, eu reclamei com o Guliar, não sei se o Guliar conseguiu falar com o pessoal do CGCO, mas hoje o negócio funcionou, parece que eles abriram para quem não está no domínio FJF participar do meeting também. Então, pelo menos dessa disciplina, não sei se eles vão fazer isso para todas, mas vamos tentar fazer sempre assim, né? Para quem tem o FJF-BR, usa o meeting, né? Tem uma câmerazinha lá, um link para quem está acessando via web, ou a câmerazinha no aplicativo, já cai direto no meeting da aula, né? Ele vai trocando a cada dia, e quem não está, eu mando um e-mail alguns minutinhos antes para a gente poder ter o endereço, que aí a cada aula ele gera um endereço diferente de meeting. Então, quinta-feira, a gente se vê às 4 horas. Até lá. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Deixa eu parar de falar aqui. Até mais. Boa tarde. Obrigado. Até mais.